Olá, boa tarde a você. A greve do metrô completa 30 dias hoje. O atendimento segue reduzido e um dos poucos trens rodando parou por cerca de 1 hora por causa de um problema grave. Um morador de rua se jogou nos trilhos perto da estação Águas Claras. Ele morreu atropelado. Em 30 dias de greve dos metroviários, os prejuízos são grandes para os passageiros. Horário, tudo fica complicado de fazer, não dá para confiar que vai chegar no horário certo no trabalho e aí só complica a gente, né? Com essa greve eu tô voltando de ônibus, que eu acho até um pouco perigoso, né? Vim de ônibus à noite e isso tá dificultando bastante. Assim, tá atrapalhando, né? Na última segunda teve confusão. Os trens pararam de funcionar. Alguns passageiros quebraram uma bilheteria e ainda depredaram trens. E a situação ficou ainda mais difícil nesta manhã para os passageiros depois que uma pessoa foi atropelada pelo metrô. O acidente aconteceu na estação Estrada Parque, que ainda não está em funcionamento, localizada entre a estação Concessionárias, em Águas Claras, e a Praça do Relógio, em Taguatinga. Os passageiros tiveram que descer do trem por conta do acidente. Esse vídeo mostra quando o operador do vagão liga pedindo ajuda. Uma fatalidade, um episódio lamentável, com toda certeza. Obviamente, a gente tomou todas as providências em relação ao que ocorreu. Então, você tem que tirar a energia dos trilhos, depois tem que fazer a perícia, a verificação. A gente não sabe a motivação desse infeliz incidente. O presidente do metrô disse que deixou de arrecadar mais de 6 milhões de reais durante esse tempo de paralisação. A questão financeira é importante, mas não é fundamental. A fundamental é a questão da prestação de serviço para o usuário. Isso que é o mais importante. O metrô está funcionando com a frota de 75% em horários de pico e 30% nos demais horários. Entre as reivindicações dos funcionários, a nomeação dos aprovados no último concurso. O presidente está otimista. Acredita que uma nova audiência de conciliação a ser realizada na semana que vem poderá dar fim à greve. Eu acho que a semana que vem nós teremos uma solução que vai ser muito importante, principalmente para a população. Em nota, o metrô disse que lamentou o caso, esclareceu que o homem não entrou pela estação, mas pela beira dos trilhos. A estação tem segurança 24 horas. E a polícia está à procura do suspeito de ter cometido um latrocínio, que é roubo seguido de morte de um estudante da UNB. O crime foi na área central de Brasília. Arlon Fernando da Silva, de 29 anos, foi morto em frente à Câmara Legislativa. O jovem era doutorando de Física da Universidade de Brasília e voltava para casa, no Sudoeste, quando foi abordado por um bandido. Segundo a Polícia Militar, Arlon foi morto com pelo menos 4 facadas e teve a bicicleta roubada. A Polícia Civil divulgou a foto da bicicleta e pede ajuda da população para colocar o bandido atrás das grades. Ligue no Disque Denúncia, que é o 197. O estudante foi encaminhado para o hospital de base, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Cláudio Humberto, perdemos aí mais uma vida e uma vida de um futuro doutor aqui em Brasília. Pois é uma lástima, né? A Rádio Band News FM hoje entrevistou uma amiga do rapaz, disse que Arlon poderia cortar caminho para voltar para casa, onde ele morava lá no Sudoeste, mas ele preferia sempre percorrer o eixo monumental porque considerava mais seguro, por ser mais iluminado, mais movimentado. Mas também é mais um desses locais absolutamente abandonados pela Polícia Militar. A Polícia Militar, que tem o dever de fazer policiamento ostensivo, nunca está no lugar onde o cidadão mais precisa dela. O pior é a gente ter que aturar as notas oficiais da Polícia Militar. Verdadeiro insulto à nossa inteligência e à memória de tantas vítimas do crime pela ausência da polícia, como é o caso do Arlon. Ele foi morto, minha gente, na porta da Câmara Legislativa, a poucos metros da sede do poder local, do Palácio do Buriti, a uma distância menor ainda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tudo isso, naquele ambiente ali, num espaço que deveria ser o mais seguro da nossa cidade, além da Praça dos Três Poderes, foi ali que esse rapaz tombou porque um bandido queria lhe roubar a bicicleta. E o rapaz preso injustamente no lugar do irmão deixou a papuda. Na manhã desta sexta-feira, Jefferson Carlos Oliveira, de 32 anos, foi detido há mais de 15 dias. Nós denunciamos o caso aqui no início da semana, o que levou o Tribunal de Justiça de Goiás a reconhecer o erro.
O vídeo feito em frente à Papuda mostra a mãe de Jefferson Silva de Oliveira, de 32 anos. Ansiosa, Maria Bezerra esperava rever o filho nesta sexta-feira. E não poderia ser diferente. Era o momento de celebrar a liberdade. O rapaz estava preso por um assalto à mão armada cometido pelo próprio irmão, Jackson Bezerra, de 28 anos. O crime foi em 2007, em Anápolis. Jackson teria assinado o nome do irmão mais velho ao ser preso em flagrante. Ele respondia ao processo em liberdade até que foi condenado. No dia 21 de novembro, acabaram os prazos para recursos e a pena foi aplicada. Como o nome de Jefferson é o que constava no processo, ele foi preso. Jefferson, que é deficiente mental, ficou em uma cela comum, com vários presos na Papuda. Mesmo um laudo da Polícia Civil comprovando o engano por meio de análise das digitais, o irmão que não cometeu o crime ficou preso por quase um mês. Mas tudo isso chegou ao fim quando o Tribunal de Justiça de Goiás pediu a suspensão da execução da pena até que seja comprovado que Jackson falsificou a assinatura do irmão. Já em liberdade, agora que não dá para restituir, são esses 17 dias sem liberdade. Mas houve ali um grave dano moral que precisa ser reparado. Eu espero que a família, que não só a vítima, sua mãe, a família, saiba que tem esse direito de recorrer à justiça para reparar esse dano. E o que a gente espera também é que a mesma justiça faça com que quem pague por isso não seja o contribuinte, não seja a vítima de toda essa história, mas sim da autoridade que deixou, que o prendeu ilegalmente e aquela que retardou a sua libertação. É um escândalo que isso ainda aconteça no Brasil. E o pior é que não é uma coisa, não é um caso episódico. Tem sido muito frequente no noticiário a prisão de pessoas durante longo período, períodos variados, alguns chegam a anos de prisão sem ter nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa sobre o crime cometido. O que essa família precisa é acionar o Estado e o Estado acionar aqueles que deixaram de cumprir o dever com relação a esse cidadão. O Ministério da Justiça divulgou, agora há pouco, o mais novo levantamento nacional de informações penitenciárias. A população carcerária brasileira ultrapassou a marca de 700 mil pessoas. O problema é que a conta não fecha, o sistema tem só 300 mil vagas. Hoje, quem está aqui conosco é a Juliana Cury, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Juliana. São números aí preocupantes, né? Boa tarde para você, Orengo, para o Cláudio, a todos que nos acompanham. É isso mesmo. No total, 1.422 unidades prisionais participaram desse levantamento feito pelo Ministério da Justiça. E como você disse, a conta não fecha, né? Nós temos 726 mil pessoas presas e 358 mil vagas. Portanto, Orengo, a taxa de ocupação média é de 197%. O Brasil, inclusive, é o terceiro país no mundo com o maior número de pessoas presas. Fica atrás apenas de dois países muito populosos, Estados Unidos e China. Por aqui, o estado com maior déficit de vagas no sistema prisional é o Amazonas, onde há 11.390 pessoas presas e apenas 2.354 vagas no sistema prisional. Por lá, a taxa de ocupação é de 438%. Aqui no DF, a população prisional é de 15.194 pessoas e também há quase menos da metade de vagas, né? 7.229 vagas. Agora vamos aos dados por gênero desse levantamento. Os homens representam 91% dessa população carcerária do país. Com relação à raça, cor ou etnia, o levantamento apresentou que 64% da população prisional é composta por pessoas negras, Orengo. E quanto à faixa etária, a pesquisa revela que 55% dessas pessoas, né, da população carcerária, é de jovens com até 29 anos. Agora, um dado curioso, viu, Rodrigo? Diante dessa situação de déficit prisional, né, desse universo de mais de 700 mil presos, 40%, quase a metade, não foram julgados, não tem condenação. Agora imagine quantos poderiam não estar ali ocupando uma dessas vagas. Outro dado que já era esperado diante desse déficit todo é que em 11% das unidades prisionais há mais de 4 pessoas ocupando uma vaga. E para encerrar, nós temos que 28% dessas pessoas estão ali pelo crime de tráfico de drogas, 37% pelos crimes de roubo ou furto e 11% pelo crime de homicídio. É um pouquinho da nossa realidade, da nossa situação carcerária no Brasil, Orengo. Obrigado, Juliana, com essa radiografia do sistema penitenciário. E a seguir, a DASA define novas metas para o descoberto e adianta, racionamento segue sem data para acabar. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.